O São Paulino Igor Gomes jogando no Real Madrid. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto essa história que surgiu na Espanha com direito a uma comparação entre o Igor Gomes e o Kaká. Preciso te falar sobre a decisão do Atlético Mineiro de reduzir 25% da folha enquanto a bola não voltar a rolar. Vou te falar quanto isso vai representar de economia ao Galo por mês e para fechar, tudo o que você precisa saber sobre o Sub-23 do Corinthians, categoria que rendeu muita polêmica nos últimos dias depois de uma cornetada do Thiago Nunes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bom ter você aqui em mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal, o canal do Nicola. Seja bem-vindo, espero que você curta o vídeo, dê um like por aqui, se inscreva no canal e acione o sininho. É sempre bem importante que você participe para que o canal continue crescendo. Recado importante antes de começar as informações. Hoje, nessa segunda-feira, às 21 horas, vou fazer uma live com Moisés, ex-jogador do Palmeiras, da Portuguesa, do América Mineiro e atualmente no Shandong Luneng. Então, não se esqueça de marcar aí no seu relógio, no seu cronômetro, no seu alarme, para você estar às 9 da noite fazendo perguntas para ele, beleza? Quero começar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro, que anunciou na noite desse domingo a redução de 25% dos salários de todo mundo no clube. Isso vai valer enquanto a pandemia do coronavírus persistir. Vou ler um trecho da nota divulgada pelo Atlético na noite desse domingo. Abre aspas. Resolve a presidência executiva sobre o crivo da presidência do Conselho Deliberativo aplicar uma redução de 25% sobre o salário de seus funcionários, incluindo diretoria, atletas e comissão técnica, pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia, fecha aspas. É importante destacar essa última frase, pelo período em que perdurarem os efeitos da pandemia. Então isso pode valer por um mês, por 2 meses ou quem sabe até 3 meses. Quanto o Atlético vai economizar por mês? Hoje a folha salarial do Galo é de 8 milhões de reais, algo na casa dos 8 milhões de reais. Se a gente está falando de 25%, a gente está falando de 2 milhões de reais de economia por mês. E se as competições ficarem paralisadas por 90 dias, são 3 meses de economia ou 6 milhões de reais que o Atlético deixa de gastar. Assim que eu recebi a notícia, mandei mensagem via WhatsApp para uma pessoa da minha confiança, do atual elenco do Atlético Mineiro, para saber se os jogadores haviam sido consultados. E ao que parece, somente os líderes do grupo haviam sido comunicados da intenção do presidente Sérgio Sete Câmara de reduzir os salários em 25%, situação bem diferente, por exemplo, da do Fortaleza, primeiro clube da Série A anunciar um acerto com seus atletas. Mas no Fortaleza a coisa funcionou bem diferente, houve um aval dos jogadores e 25% dos salários do mês de março ficarão suspensos e vão ser pagos quando a bola voltar a rolar. Já no mês de abril, 10% vão ser perdidos e outros 15% vão ser pagos lá na frente quando o Fortaleza tiver de volta as receitas. No caso do Atlético Mineiro, a situação parece um pouco diferente e eu estou muito curioso para saber como é que vai ficar a questão envolvendo Jorge Sampaoli, que acaba de ser contratado pelo Galo, vai ter direito a 500 mil reais por mês de salários pagos pelo Atlético Mineiro e outros 700 mil pagos pela MRV. Será que o Sampaoli vai aceitar essa redução de 25% dos salários? Se aceitar, essa redução vai se dar em cima dos 500 mil do Galo ou na totalidade de tudo que ele teria direito envolvendo Atlético Mineiro e MRV? Dúvidas que só o tempo vai responder. Quero falar agora sobre Igor Gomes, que virou notícia nesse domingo lá na Espanha. O meia do São Paulo, de acordo com o jornal AS, tem sido monitorado pelo Real Madrid e pode virar reforço em alguma das próximas janelas. Meia de 21 anos de idade, comparado pelo jornal AS ao Kaká, pelo fato de ter sido revelado no São Paulo, pelo estilo de jogo e também pelo estilo físico. A curiosidade é que o Igor Gomes carrega esse apelido de Kaká há bastante tempo, desde as categorias de base. Conversei pouco depois de ler essa notícia com um dirigente do São Paulo para saber se o clube já havia sido procurado pelo Real Madrid. E a resposta foi de que não há nem sequer uma sondagem, contato, nem nada disso. Algo também natural, levando em consideração que todas as competições pelo mundo estão paralisadas por conta do coronavírus. Não é hora de pensar em contratação. O jornal lá da Espanha deve ter apurado que o garoto tem sido monitorado e a partir daí fez a publicação da sua notícia. Também de acordo com o jornal AS, o Barcelona, o Sevilha e o Ajax
também monitoram a possibilidade da contratação do Igor Gomes. Repito, 21 anos de idade, 100% dos direitos econômicos presos ao São Paulo. Essa é a melhor das notícias, porque o São Paulo, caso venda o jogador, vai ter a possibilidade de faturar 100% daquilo que for negociado ou ainda manter um percentual de olho numa venda futura, imaginando que ele possa se valorizar no futebol europeu. Contrato até março de 2023, ou seja, não precisa haver a preocupação em relação a isso. São Paulo está garantido nesse quesito. E recentemente aqui no canal do Nicola você soube primeiro que o Igor Gomes teria uma valorização interna lá no São Paulo por conta do bom momento com a camisa tricolor. Ele tinha salário de 30 mil reais por mês, era um salário dos tempos em que ainda havia acabado de subir da base para o profissional, e seu novo salário a partir do mês de abril vai ser de 100 mil reais. Não houve reajuste na multa rescisória, tampouco em relação ao tempo de contrato, somente um aumento salarial para fazer com que o Igor Gomes se sinta mais feliz. Para fechar sobre esse assunto, quero te contar que o empresário do Igor é o Wagner Ribeiro, cara com ótima relação com o pessoal do Real Madrid. Então, a partir daí, dá até para imaginar que os galácticos, caso de fato queiram o Igor Gomes, podem virar favoritos nessa história, e o São Paulo vai precisar vender pelo menos mais um jogador ao longo dessa temporada. O Antony acaba de ser negociado com o Ajax, o tricolor também conseguiu vender os 20% dos direitos a que tinha em cima do David Neres, mas para fechar o ano sem grandes dificuldades financeiras, vai precisar fazer mais uma grande negociação, e o Igor Gomes, pelo menos nesse momento, aparece como uma grande possibilidade. Para fechar o vídeo, quero te ajudar a entender algo que se tornou extremamente polêmico nos últimos dias, desde que o Thiago Nunes, técnico do Corinthians, saiu detonando uma série de coisas no clube. Entre elas, ele falou sobre o Sub-23, uma categoria criada no ano passado para ser uma intermediária entre o Sub-20 e o elenco profissional, e na teoria essa ideia é bem boa. Afinal de contas, os atletas que já estouraram idade no Júnior poderiam ser reabsorvidos ou reaproveitados no Sub-23, pensando na possibilidade de um dia jogarem no profissional. Mas, de acordo com o Thiago Nunes, o Sub-23 tem sido muito mal utilizado, e essa crítica pesada feita pelo Thiago Nunes em entrevista ao Band Esporte acabou repercutindo muito mal. Fui atrás da história para entender o contexto da criação do Sub-23. E dá para dizer que essa categoria de fato é bem esquisitinha. A começar pela forma como ela nasce de uma disputa política. A gente tem que voltar para entender essa história lá para o período da eleição. Quando André Sanches é eleito, ele, por conta dos arranjos políticos que o garantiram na presidência do Corinthians, precisou dividir as diretorias do Corinthians, entre elas a diretoria das categorias de base. E 3 conselheiros importantes, pelo menos caras que garantem bastante voto, ficaram juntos na diretoria de futebol amador, ou seja, cuidando de todas as categorias de base. Neino Jude, Nenê do Posto e Jazz. O Nenê do Posto é aquele que menos se incomodou com o triunvirato, com ter a responsabilidade de comandar a base do Corinthians ao lado de mais 2 pessoas. Mas desde os primeiros dias já ficou muito claro que Jazz e Neino Jude não se bicariam, e essa situação certamente causaria problemas para o André Sanches. Para tentar contornar essa história, o Andrés acabou criando a categoria Sub-23 e entregou essa categoria para ser administrada pelo Jazz. Até aí tudo bem, poderia ser algo bacana, poderia ser algo positivo, se o Corinthians conseguisse fazer dessa categoria Sub-23 uma categoria reveladora. O grande ponto é que essa categoria chegou a ter 40 atletas e nenhum foi aproveitado da temporada passada para esse ano no time principal. 5 jogadores do Sub-20 acabaram subindo direto para o profissional. Já no Sub-23 ninguém foi aproveitado no time de cima. Pior, tem jogador de 27 anos de idade que já fez parte dessa categoria Sub-23. O Franzinho, filho do Fran Papaiordano, cara conselheiro bastante importante e influente na oposição corintiana. Internamente, no Parque São Jorge, há quem garanta que o Sub-23 virou um grande balcão de negócios para fazer negócios que nem sempre beneficiam o Corinthians. Tem inclusive um detalhe curioso sobre essa categoria. O cara escolhido para cuidar, para ser o gerente desse time, foi o Wagner Rivera, que era durante muito tempo o responsável pelo time master do Corinthians. E ele é o motorista do Jassa. Ou seja, até dentro do próprio Corinthians houve contestação à escolha de alguém que exerceria um papel importante de gerente sem nunca ter tido essa experiência nas categorias de base. A única experiência do Wagninho era cuidando do time de Master do Corinthians. Para arrematar sobre essa história, quero te contar que a folha do Sub-23, de acordo com Matias Ávila, o diretor financeiro do Corinthians, está na casa dos 220 mil reais mensais. Aí você pode pensar, porra, é pouco dinheiro se a gente levar em conta que tem jogadores no time principal que ganham sozinhos 700 mil reais. Só que se você multiplicar 200 por 12,
a gente está falando de 2 milhões e 400 mil reais por temporada. Com impostos, esse valor pode se aproximar até dos 3 milhões de reais para pouquíssima utilidade. Só a título de comparação, esse time sub-23 do Corinthians ficou de agosto a dezembro do ano passado sem disputar qualquer partida oficial. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se, que sempre aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Me segue lá no Instagram, no @JorgeNicola, e use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Só para fechar, uma lembrança, nessa segunda-feira, a partir das 21 horas, live com o Moisés, ex-jogador do Palmeiras, da Portuguesa e do América Mineiro, direto da China. Ele está lá jogando no Shandong Luneng e vai responder as suas perguntas. Conto com a sua presença, beleza? A gente se vê de noite. Um abraço!